Olá, turma, como vão? Espero que todos bem. Vocês viram aí no título do vídeo que ele se refere à eficácia dos atos registrados no registro de empresa ou na junta comercial. Mas tem um problema aí. Eu estava explicando há pouco tempo, inclusive em sala de aula, que na nossa matéria tudo correria de acordo com o planejado, sem surpresas, sem imprevistos. E aí eu parei para pensar e me ouvi, sabe, dizendo essas coisas, e talvez eu tenha passado a impressão errada, como se direito empresarial fosse uma matéria que não fosse surpreendente, que fosse simplesmente previsível. E isso está errado. E nós vamos começar a mostrar isso a partir de agora, sabe como? Você achou que a gente ia falar sobre eficácia de registro na junta comercial? Pois essa matéria aqui é imprevisível, é surpreendente. Você sabe do que nós vamos tratar? Da evolução quântica do direito empresarial pós-moderno e decolonial. Vamos nessa. Pois bem, turma, agora que vocês já estão esperando que nós tratemos da evolução quântica do direito empresarial pós-moderno e decolonial, deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde que vocês viram isso no nosso plano de ensino? Por acaso esse conteúdo foi mencionado em algum lugar que nós trataríamos disso? Pois é, queridos, e agora que vocês acharam que nós falaríamos desse tema do direito quântico, aqui, ó, essa matéria é imprevisível. Esse professor aqui, ó, é surpreendente. Nós vamos falar de eficácia do registro na junta comercial. Porque é isso mesmo, é o plano de ensino. E plano de ensino, meus amigos, é imprevisível, é surpreendente. Pois é, turma, embora não seja o que vocês esperavam, eu também acho que essa matéria de direito empresarial é imprevisível. Nós vamos falar um pouquinho sobre eficácia que decorre do registro dos atos na junta comercial. E eu vou falar disso porque, em razão daquele vídeo que trata das finalidades do registro, no qual é mencionada a eficácia, apareceu essa dúvida. Eu vou tentar aqui organizar o raciocínio, eu não sei se eu vou formular do mesmo jeito como a questão foi formulada em sala de aula, mas basicamente teria sido o seguinte: se o registro é requisito de regularidade e, ao mesmo tempo, ele é requisito de eficácia, então o empresário que não registra, ele não é empresário porque seria ineficaz? É mais ou menos essa confusão. Então eu vou fazer duas coisas, eu vou começar esclarecendo a confusão e depois eu vou dar exemplos práticos de eficácia decorrente do registro para ilustrar do que se trata e para que fique mais claro para vocês. Primeiro, em relação a essa questão de registro como requisito de regularidade. Pessoal, quando a gente fala requisito de regularidade, é requisito de regularidade do empresário. O empresário é regular? Depende, dentre outras coisas, do registro. Quando nós falamos de eficácia, nós estamos mencionando atos jurídicos que são praticados pelo empresário ou que envolvem o empresário, cuja produção de efeitos, vocês lembram disso da parte geral? Existência, validade, eficácia, os planos do mundo jurídico. A eficácia se refere à produção de efeitos. Então, alguns atos terão os seus efeitos a depender do registro. E talvez isso tenha ficado um pouco solto, porque também a gente está começando a disciplina. Mas o que vai acontecer é que a lei normalmente irá prever para esse ato, para que ele produza efeitos, ou para que ele produza efeitos em relação a esse, aquele e aquele outro, deve haver o registro. Entendem? Então vejam, ele é requisito de regularidade do empresário. Qual registro? O arquivamento. Mas essa questão da eficácia? Diversos atos jurídicos terão previsão em lei
de que sua eficácia depende do prévio registro do ato. E aqui nós estamos falando de junta comercial, registro do empresário, porque a nossa matéria é direito empresarial. Mas poderíamos também ter outros tipos de atos que não envolvem empresário e que estão sujeitos a outros registros que não o registro de empresa, cuja eficácia também dependerá desses registros. Então vejam, eficácia é uma das finalidades do registro, atribuir eficácia. A que atos? A aqueles para os quais a lei previu que o registro seria requisito de eficácia. Aí eu posso ilustrar aqui um que é mais comum de dar algum tipo de problema, é a alteração contratual de um empresário sociedade, pessoa jurídica. Sai um sócio, entra um sócio. Se esse acordo se realiza entre os sócios e não é registrado, no caso averbado, na junta comercial, esse ato não tem eficácia perante terceiros. Mas eu vou colocar alguns exemplos aqui para ilustrar melhor e para fazer a gente pensar. Eu acredito, já repeti isso várias vezes para vocês, que eu acredito que quanto mais a gente fica exposto à disciplina, mais ela se torna familiar e mais as coisas começam a fazer sentido. Então vamos conversar um pouquinho. Eu separei 3 casos reais que resultaram em litígios cujo o julgamento se deu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em segunda instância. Aqui vale uma advertência. Nós estamos no 4º período. Vocês ainda não viram processo. Aqui nós vamos dar exemplo de execução fiscal. Vocês não viram direito tributário. Então, obviamente, que o exemplo, na sua riqueza, está um pouco além daquilo para o que vocês estão preparados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou informar o número dos julgados, para quem quiser ir atrás disso, estiver assistindo o vídeo, tiver curiosidade, talvez queira acompanhar. Para os meus alunos, eu vou disponibilizar no ambiente virtual de aprendizado os textos em PDF desses julgados, mas eu vou tentar simplificar do que se trata, porque eu acredito que entender os julgados traz alguma dificuldade que não é o que eu quero resolver agora. Dito isso, eu os estimulo a tentar ler e tentar entender. E aquilo que não for possível, façam a gentileza de perguntar ao seu professor. Então vamos lá. O primeiro caso. Existe um tributo chamado ITCD que incide, dentre outras hipóteses, na situação em que há uma doação. E, no caso concreto, o que houve aqui foi que houve a doação de cotas de uma sociedade. Então, uma pessoa que era sócia de uma sociedade empresária doou a participação dela para outras pessoas. Chegou a escrever o termo, todo mundo assinou, tudo bonitinho, lindo. Só que a pessoa doadora morreu. E aí, depois disso, surgiu a discussão. Vai incidir o tributo sobre essa doação? O Estado de Minas Gerais cobrou, a viúva recorreu, e aí, em segunda instância, o que se decidiu foi: olha, o sujeito morreu antes da averbação / registro do ato de doação dessa participação na sociedade. Então, essa doação não foi registrada. Portanto, não produziu efeitos. Consequentemente, não há a incidência de tributos e essa cobrança não deve se dar. Eu sei, para quem conhece um pouco mais aí do direito envolvido, que eu estou simplificando muito, mas eu preciso fazer isso para as finalidades desse vídeo. Perceberam? A transferência de cotas, que teria resultado inclusive na incidência de tributos, não teve produção de efeitos.
Então, não só as cotas não foram transferidas, como também o tributo não deveria ter ocorrido, porque o fato gerador da sua incidência não ocorreu. Segundo caso, o Banco do Brasil está executando uma sociedade em razão de um contrato entre as partes e que a sociedade não pagou, a sociedade empresária. O que acontece aqui? O Banco do Brasil, ao tentar acionar a sociedade, ela indica o administrador para que seja citado. Pessoal, citação é o ato processual pelo qual o réu vai tomar conhecimento de que há um processo contra ele. Esse ato tem que ocorrer de modo regular. A pessoa que tem que ser informada, citada, tem que ser a pessoa correta. E aí, nesse processo, surgiu, dentre outros argumentos, a questão de se saber: foi citado um sujeito que não era mais administrador. Já tinha havido a alteração contratual, os sócios já tinham combinado e esse sujeito não era mais o administrador da sociedade. Então, essa citação, essa informação sobre a existência do processo que o chama a se defender, foi feita de modo equivocado. O que o magistrado entendeu e, na segunda instância, foi entendido como correto? Que a saída do administrador, porque não havia sido registrada, não era eficaz. E porque a saída não era eficaz, a citação do administrador que está no contrato registrado na junta está correta. Então o argumento do devedor, não, peraí, esse processo está errado porque a pessoa citada não falava pela sociedade, talvez não no combinado entre os sócios. Mas para terceiros, aí não. Para terceiros, o efeito dessa substituição do administrador dependeria do registro, da averbação, da alteração contratual. Por último, gente, também é um caso de execução fiscal, aí no caso, acho que do município de Ituiutaba. O município estava cobrando, na verdade, executando uma sociedade por uma dívida fiscal. E acionou um sócio tido como administrador, mais ou menos parecido com o outro caso de uma dívida estadual, né? Tido como administrador. Só que esse sócio já tinha deixado a sociedade, já tinha averbado essa alteração contratual na junta comercial, porém não havia informado a Fazenda Municipal. O que se entendeu no caso? Se o sujeito averbou a alteração contratual, então a saída dele é eficaz. E aí olha outra finalidade, ó. A saída dele é eficaz e tem publicidade. Por mais que o fisco não tenha sido informado e isso fosse um dever do contribuinte, isso é um ilícito menor, que não resultaria nas penalidades que estavam sendo discutidas e na sucumbência, que era o objeto da ação ou da discussão propriamente dita. Mas para aquilo que nos interessa, entendeu-se que o sócio, que era até administrador, que saiu e averbou essa retirada, essa sua retirada na junta comercial, ele saiu mesmo, essa alteração foi eficaz e dotada de publicidade. Mesmo que a Fazenda não tenha sido informada diretamente, o fato era conhecido e o réu, no caso o sujeito que saiu, não deveria ser réu em uma execução fiscal. Não deveria estar sendo cobrado por uma dívida de uma sociedade da qual ele já tinha saído há algum tempo. Essa questão de responsabilidade de sócio por dívida da sociedade, gente, nós ainda vamos falar com calma
em uma disciplina chamada Direito Empresarial 2, que é praticamente só direito societário. Mas agora, a gente mencionou essa questão para ilustrar 3 casos em que o registro foi o que determinou a produção de efeitos do negócio jurídico, ou a sua ausência determinou a falta de produção de efeitos. E nesse último caso, além da eficácia, há a questão da publicidade que decorre do registro. Então, com isso, pessoal, eu espero ter esclarecido com maior detalhamento, com maior cuidado, o que significa essa eficácia, que é uma das finalidades do registro e que decorre não só do registro empresarial, mas do registro em geral. No nosso caso, registro empresarial, porque é o nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e até a próxima.